Nós vamos conversar agora sobre as pesquisas na área da arqueologia bíblica com o professor Rodrigo Silva. Agora venha, por favor. O Rodrigo é doutor em grego antigo pela Universidade Católica, especializado em arqueologia pela Universidade Hebraica de Israel. E hoje nós vamos conversar sobre os principais sítios arqueológicos bíblios. Eles estão na área da guerra com o Iraque, etc. E ali também na área de conflito entre Israel e os palestinos? Sim, João. Essa área é a área que tem a maior riqueza bíblica em termos de arqueologia. Pega todo o Líbano, Iraque, Irã, Jordânia, Israel, Egito. E, infelizmente, é a área que está mais tomada. Só que, antes de nós entrarmos nisso aí, eu não sou o rei mago e você também não é Jesus, mas eu queria lhe dar 3 presentes. Você sabe que, quando a gente vem aqui, lá no Centro Universitário Adventista, o pessoal manda um abraço para você. E esse aqui é um CD gravado por alunos do Centro Universitário de várias faculdades, de jornalismo. O segundo é um livro que um jornalista, Michelson Borges, escreveu sobre várias áreas, biologia, física, arqueologia. Eu estou sendo entrevistado por ele em uma dessas áreas, que é a arqueologia, evidentemente. Ele também mandou para você. E o terceiro e último é uma fita com um documentário produzido pelo Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Borck, lá do Centro Universitário Adventista. Opa, que maravilha, muito obrigado. Não é Natal ainda, mas fica antecipado. Já está sendo, já está antecipado. Eu saí de Israel agora em julho passado. Eu saí de Israel, atravessei a fronteira com a Jordânia e tentei ir até o Iraque. Eu queria ver como é que estava a situação lá, especialmente agora, mas lá na Jordânia mesmo já aconselharam voltar. Eu fiquei mais ou menos chegando até uns 200 quilômetros da fronteira. Ainda há muitos bolsões fiéis a Saddam Hussein, ali desde a fronteira até Bagdá, estavam perigosos e também tinha um risco, eu não sabia se eles estavam carimbando o passaporte ou não, mas eu tinha um carimbo israelense. Não era... Eu não voltaria vivo e se voltasse não entraria em Israel. Então acabei não podendo ir, mas fiquei só em Israel e na Jordânia dessa última vez. Porque a guerra não acabou, né? Na verdade que a guerra não acabou. Com certeza, e vai muito longe. É verdade que algumas peças, quer dizer, vamos falar um pouco da situação do patrimônio arqueológico do Iraque depois da guerra. Sumiu muita coisa? Muita coisa. Felizmente um pouco foi exagero. Felizmente um pouco foi exagero. O mais curioso é que 72 horas depois da guerra, já havia peças do Museu Nacional de Bagdá sendo ofertadas através da internet. Mentira. Exatamente. E até hoje eu não posso afirmar, mas possivelmente um bocado dessas peças estão na mão de colecionadores, escudos, evidentemente. E até por curiosidade, eu tenho aqui uma réplica, no momento certo que você quiser, a gente pode mostrar aí. E hoje a réplica acaba tendo uma importância maior, porque a original dessa estátua do rei Gudea, que data mais ou menos uns 2000, 2100 a.C., desapareceu. A foto dela está nas páginas da Interpol. E na internet o pessoal já está oferecendo esse material à venda? 72 horas depois do ataque a Bagdá, do saque ao museu, já estavam sendo oferecidos na internet e pessoas estavam comprando isso na Europa. Tabletes com escrita cuneiforme, mas felizmente a Biblical Archaeology Review, que é uma revista especializada nessa área, noticiou recentemente que 70% a 80% do patrimônio já foram recuperados, felizmente. Mas mesmo assim ainda tem coisa que não foi recuperada, né? E que não tem como se recuperar, né? Você também conseguiu uma pedra importante da Babilônia. Como é que é essa história? É uma história curiosa, também envolve o Iraque. Você sabe que até mais ou menos o início do século XIX, havia uma dúvida tremenda, não somente com relação à existência de Babilônia, mas também com seu rei Nabucodonosor. Bem, já que estamos falando de arqueologia bíblica... Até o século XIX havia essa dúvida? Exatamente. Eu tenho um livro do século XVI, 17, que nós conseguimos. É interessante, esse livro fala que Babilônia, se existiu, note o se, é um livro até francês. Ela foi uma vila, fundada por Semíramis. Nabucodonosor seria uma lenda. A Bíblia fala do rei Nabucodonosor. É verdade. Até que Robert Woolen e também Koldewey, que eram arqueólogos alemães, começaram a escavar na redondeza do Iraque e descobriram que Babilônia existiu. Mais tarde descobriram também a existência de Nabucodonosor. E onde é que entra a peça que eu tenho? E o nome dele era esse mesmo, Nabucodonosor? Em Akkad você pronunciaria algo como Nabucodonosor. 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 Se você quiser, eu trouxe a pedra aqui para mostrar para você. Não, vamos ver a pedra. Ela é muito interessante e ela tem o nome dele, data de 600 anos antes de Cristo. Antes eu gostaria de ver
o vídeo. Ah, sim, pois não. Tá? Vamos lá. Era a Babilônia que Nabucodonosor construiu, ou pelo menos como a arqueologia nos permite supor que era. Como capital do império que levava o mesmo nome, a grande metrópole ficava situada junto ao rio Eufrates, ao sul de Bagdá, a atual capital do Iraque. Com esse volumoso rio passando pelo meio da cidade, os cidadãos jamais teriam problemas com a seca ou a falta d'água. Sua proteção também era garantida pelos 3 muros paralelos de aproximadamente 7 metros de altura e 4 de largura. Entre os muros havia ainda um espaço de 7 metros que funcionava como rua. Esses muros corriam por quase 6 quilômetros ao norte, leste e sul da cidade. O lado oeste era protegido pelo próprio rio, que seria intransponível por qualquer exército. O subúrbio da cidade também contava com outra tríplice proteção que tornava Babilônia uma fortaleza impenetrável. Agora, você vê, é curioso isso, né? Todas essas civilizações antigas, mesmo as modernas, florescem sempre à beira dos rios, né? Exatamente, aí, a água é vida. Exatamente, aí o povo deixa de ser nômade, Exatamente. ele não precisa ficar correndo atrás de comida. Você tem o Egito como exemplo, no Nilo ali, é o próprio Israel, que a Cisjordânia, tanto é que chama Cisjordânia, porque é beira continental. Aqui no Brasil, pena que infelizmente a arqueologia aqui ainda é muito pequena, falta investimentos, uma série de questões aqui, mas na Amazônia, não na Amazônia, né? Na Amazônia, há indícios fortes de que ali havia uma civilização, talvez até pré-colombiana. É verdade? Exatamente, só que... E também é quando o homem começa a pensar, né? Porque ele não precisa mais correr atrás de comida, então começa a nascer. Aí eu disse Amazônia justamente por causa do rio Amazonas. Exatamente. Ali, havia traços ali. Essa cidade é uma cidade de quantos habitantes? Babilônia, você disse? Na época de Nabucodonosor, calcula-se que a cidade podia chegar até de 50 a 100 mil habitantes. O que pode parecer hoje uma coisa pequena, mas na época as cidades grandes eram 10 mil habitantes. Era um império tremendo. O famoso Jardins Suspensos. Os Jardins Suspensos da Babilônia é uma das 8ª maravilhas do mundo. Quando fala Jardins Suspensos, não é que eles ficavam presos em alguma coisa, é como se fossem degraus. Ali, aliás, aparece. Aparece, num determinado momento inclusive a fita que eu lhe dei, uma parte desse documentário aí. Então tem os degraus e Nabucodonosor, que mandou construir esse jardim, ele era abastecido com um sistema hidráulico que trazia águas do rio Eufrates. E havia árvores de todas as qualidades ali. Então era como se fossem 3 degraus enormes, cobertos de árvores e vegetação. Por isso chamavam-se jardins suspensos, um em cima do outro. Agora, como é que houve a comprovação da existência de tudo isso? Pelo inglês, como é o nome do inglês? Não, foram alemães, né? Alemães? Robert Coldwell, apesar do nome Robert. Alguns eram ingleses, naturalizados alemães, então às vezes você sabe como Sir aí? Porque ele ganhou o título de Sir da Inglaterra. Tem vários, por exemplo, Paul Emile Botta, não era francês e também era um arqueólogo e acabou tendo naturalização francesa. Bom, o fato é que eles começaram a desconfiar, todas essas pessoas, que casas que estavam construídas ao longo do Eufrates estavam construídas com tijolos do que foi a antiga Babilônia. Um parênteses curioso. Eu participei de uma escavação arqueológica no norte da Espanha, numa cidade chamada Clunia. Foi dessa cidade que o imperador Galba se proclamou imperador quando ouviu falar que Nero havia morrido. Sim. E essa cidade, é interessante, quando nós chegamos, a cidade fica no topo de uma montanha, porém na vila embaixo de Clunia, você vê casas com capitéis e pedaços de Roma de 2000 anos. Então as pessoas pegavam aqueles restos e construíam suas casas. Na Babilônia aconteceu a mesma coisa. As pessoas tinham um monturo de pedras, ninguém sabia aquilo ali. As pessoas pegavam tijolos dali, restos de construção, e havia casebres muito pobres ao longo do Eufrates, e as pessoas construíam com tijolos de 2.500 anos, 2.600 anos. Na época não tanto, porque eu estou falando do século XIX aí, né? Não, claro. E eles então perceberam que esses tijolos poderiam ser da antiga Babilônia. E houve outra comprovação de que a cidade realmente existiu? Sim, quando finalmente foi decifrada a escrita cuneiforme. Que foi em que ano, mais ou menos? Mais ou menos 1820, por aí, no início de 1800 e pouco, nos anos 1800. A primeira vez que eu tive a oportunidade de estar aqui no seu programa, não sei se você se recordará, eu trouxe alguns tabletes com inscrição cuneiforme. Lembro. E esses tabletes, eles foram decifrados depois disso. Então, nos tabletes trazia o nome daquele reino que estava ali. E do rei também? E do rei Nabucodonosor. Aí confirmou. Aí confirmou que ele existiu. Alex, traz aqui, por favor, as duas. Pode parecer um pouco estranho uma cidade inteira desaparecer, mas as dunas do deserto provocavam... Não, evidente. Estamos falando do deserto... Quando a própria civilização entra em decadência, a coisa começa... Sim, com certeza. Né? E uma duna, ela pode cobrir quase com um
Um tamanho como esse, complexo da Globo aqui, uma Não, duna... por favor, não faça isso. Não, nós estamos bem longe. Próxima ventania que bater, sai todo mundo correndo. Eu não preciso, eu saio voando. Tá certo. O que você Bom, trouxe aqui? eu acho que a gente pode começar, já que você perguntou da estátua. Essa é a única réplica que eu tenho aqui. Onde é que nós podemos colocar aqui? Pode botar aqui em cima. Isto. Tá? Aliás, é a única réplica, todos os outros são originais. E eu quero dizer, então, que essa é a réplica e quero enfatizar que é a única réplica porque o original está desaparecido. Eu não quero que a Interpol, depois do programa, me prenda aí fora, pensando que eu estou com o original. Quer dizer, se está desaparecido, é sinal que já foi vendido? Já foi, possivelmente. Foi vendido, está na... É difícil dizer o que aconteceu. Foi destruída permanentemente, eu não saberia lhe dizer. Qual é o preço de uma estátua dessas? Não tem valor. Pelo menos assim é difícil. É como falar qual o preço da Mona Lisa. Não, eu digo no mercado negro. Não, assim, no mercado negro... Já que está... É difícil também eu lhe dar essa resposta. Eu vou lhe dizer por quê. Porque as coisas do mercado negro são feitas de modo escuso e escondido. Então não é uma coisa que você vai encontrar uma tabela. Mas pode passar, pode passar de $1 milhão? Sim, com certeza. Quem compra isso geralmente é um magnata. É um magnata. E pode pensar em $1 milhão, com certeza, com certeza. Como alguns vendem também quadros de Picasso, às vezes talvez que são roubados de museus, etc. etc. Claro. Pode colocar $1 milhão e não se está falando de uma cifra exagerada. E ali, o que temos? Bom, então lembrando, esse é o rei Gudea, que foi rei de Lagash, contemporâneo do Abraão da Bíblia. Data de 2300 a.C., a original dela. Dá para você botar a estatueta de volta? Então vamos voltar aqui para evitar algum... Não, porque ela está ocupando um espaço aqui. Ok. Nós temos aqui algumas estatuetas curiosas. Esse aqui... Não, primeiro vamos de baixo ali com os assuntos que você estava falando. Então vamos... Esse tijolo aqui, que é o tijolo que traz o nome de Nabucodonosor. Ele aparece justamente aqui. Eu tive a oportunidade... Tá aí. Ele está pegando bem? Esse tijolo, eu vou contar brevemente a história dele. Você se lembra que há mais ou menos uns 20 anos atrás, um pouco mais do que isso, brasileiros iam para o Iraque trabalhar em construção. E vários brasileiros traziam pedaços de tijolos de lá, o pessoal deixava, não tinha muita... E um deles trouxe um pedaço de tijolo da Babilônia e acabou doando para o professor Paulo Barbosa, do Espírito Santo. Ele viu o tijolo com essas inscrições, mas não sabia o que era, sabia que era da Babilônia. E quando ele dava aula no colégio, de história, essa coisa, eu falava, isso aqui veio da terra da Babilônia, etc. Quando eu estive... Isso tem uma ligação com o seu programa. Depois que eu estive aqui, esse professor, ele mudou-se para os arredores do Centro Universitário Adventista e foi visitar o Museu de Arqueologia. E ele falou, olha que interessante, eu tenho uma pedra com essas inscrições em casa. Quando eu fui visitá-lo, eu pedi a pedra emprestada e falei, professor, isso aqui é Acádio. Ele falou, tá, mas o que está escrito aí? Então, com a ajuda de léxico e dicionários, eu traduzi, que aqui está o nome, eu sou Nabucodonosor, Nabucodur e Ushur, isso aqui é o símbolo de realeza do rei. Aqui eu não sei se vai dar para mostrar o foco, é Lugal, essa expressão é Lugal, que significa rei, então a tradução completa seria, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Esagla e Esila, e filho primogênito de Nabopolazar, rei de novo, Nabopolazar. o pai dele. Que nome, meu Deus do céu. Nabopolazar. João, Rodrigo também seriam nomes estranhos para eles. Né? Mais curtos. Mais curtos. E depois o mais difícil foi convencer o professor Paulo Barbosa a doar para o museu. Claro. Hoje, mas para ter certeza de que eu não tinha feito nenhuma besteira na tradução, eu mandei foto da pedra com artigos científicos para especialistas, inclusive um da Universidade John Hopkins, outro da Sorbonne, que confirmaram a tradução, a autenticidade da pedra, e hoje nós temos essa pedra no nosso Museu de Arqueologia. Que é uma realidade. Quer vender? Isso aqui não tem. E se eu vender também, você sabe que eu tenho problemas, né? Bom, evidente. O que tem ali? Bom, isso aqui é curioso. A Bíblia fala que houve 10 pragas sobre o Egito. Perdão, eu havia me esquecido, isso também é uma réplica, é a segunda única réplica que eu tenho. O original desse papiro aqui está no Museu da Holanda. Ele é chamado de papiro Ipulver. Ele é escrito em demótico e data mais ou menos do período aí de 1200 a.C., o original dele. Esse é um papiro, mas uma réplica do original. E o que está escrito aqui é interessante, é uma oração de um sacerdote egípcio chamado Ipulver ao deus Horus. E nessa oração ele reclama que o Egito está cometido de desgraças. E entre as desgraças ele menciona, o Nilo está parecendo sangue. Escureceu sobre a terra do Nilo. Os animais estão morrendo nos pastos. Os nossos filhos também estão morrendo de maneira inesperada. Ó Deus Horus, o que está acontecendo? Está bastante danificado o original, não dá para ler tudo, mas você já percebeu uma semelhança com as 10 pragas do Êxodo? Como? As 10 pragas do Êxodo. Sim. Você vê os primogênitos, então das 10 pragas, 6 estão mencionados aqui.
É uma evidência fora... É o filho do Exatamente. faraó, etc. Uma evidência fora da Bíblia de que existiram realmente 10 pragas no Egito. A Bíblia não é o único livro que fala das 10 pragas. Bom, eu vou continuar com esse papo, porque vamos falar no próximo bloco, vamos falar sobre o Santo Sudário, tá? E coisas afins. Eu estou aqui com o professor Rodrigo Silva, vou pedir para o William chamar a nossa vinheta e voltamos aqui com o assunto do Santo Sudário. Sou Rodrigo Silva, e agora vamos pular da Babilônia para Israel nos tempos de Cristo, falando do Santo Sudário. Nós tivemos aqui um especialista no Santo Sudário e que falou da autenticidade do Santo Sudário. Vamos começar já falando nesse assunto do teste do carbono 14. Ele falou que o teste não é confiável por causa de organismos que se depositam sobre as peças que são examinadas e que isso interfere na avaliação da época do sudário. Você pode explicar a respeito disso? Uhum. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar bem claro aqui que as minhas possíveis contradições não são nenhum demérito ao entrevistado. Ele foi muito bem aqui, é uma pessoa idônea, e eu sei que há opiniões divergentes. E é uma pessoa seríssima. Exatamente. Eu apenas vou apresentar minha opinião. Eu, particularmente, não concordo que o sudário seja uma obra legítima. E eu vou dizer, já que você perguntou, a questão do carbono 14, ele tem realmente uma margem de erros por causa de contaminação. Mas essa margem de erros não excede 300 anos. Mas essa parte que foi examinada, esse erro de 300 anos para mais ou para menos, não pode ter acontecido só nessa parte que foi examinada? Se pegasse um outro pedaço do sudário, talvez... Muito difícil, não. Essa margem de 300 anos já propicia que, independente de qualquer parte que você trabalhar de um mesmo pano, se for pano ou de algum tecido, ou de algum material orgânico, que é só o material orgânico que serve para fazer datação com carbono, você já trabalha com essa margem de erro de 300 anos para mais ou para menos, por causa de evidentes contaminações, manipulação indevida e tudo mais. Agora, então o máximo que eu poderia trabalhar com erro na datação dada para o sudário, que seria de 1200 e pouco, seria colocar 300 anos para mais ou para menos. Agora, se eu retardar para o primeiro século, eu vou ter aí um erro de datação e eu vou colocar em questionamento o trabalho de laboratórios seríssimos. Mas já que Deus age por meios misteriosos, isso não pode ser exatamente para fundir a cabeça das pessoas? Não? Eu acredito que sim, mas eu faço uma diferença, Jô, entre fé e fideísmo. Fé é você ver uma evidência e realmente acreditar nela. Fideísmo é a fé cega. Uma coisa é eu querer encontrar a verdade, outra coisa é eu querer que a verdade esteja do meu lado a qualquer preço. Quando o centurião fala para Jesus, eu não quero que você entre na minha casa, porque eu não sou nem digno disso, mas eu sou só um centurião, se eu mando soldados de longe irem para lá ou para cá, eles vão. De modo que eu estou com a minha filha doente lá, mas se o senhor aqui falar que ela vai ficar, que ela está boa, ela está boa. Aí Jesus diz, então ela está boa, está curada, a tua fé te salvou. É uma coisa que ele não tinha visto. Isso é fé ou é fideísmo? Boa pergunta você fez. Isso é fé, só que é uma fé baseada num testemunho que já existia antes dele. Ele foi pedir a Jesus para curar a filha porque ele viu que Jesus havia curado outros. Ele ouviu ou ouviu falar? Então, ouviu falar. Exatamente. Então, quer dizer, quando eu digo ver, não é necessariamente ver com os próprios olhos, que também eu poderia citar, Jesus falou para Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eu não vi a ressurreição de Cristo, eu não vi a cruz do Calvário, mas por que eu acredito naquilo? Porque Deus me deu uma série de outras evidências que me permitem acreditar na Bíblia. Tá certo? Se não houvesse isso, seria fé cega. Vamos ver o tecido. Você trouxe um tecido ali que seria de que época? Esse tecido aqui, trabalhando com a possível margem de erro, ele pode ser do primeiro século ou início do período bizantino. E eu quero chamar a atenção, ele está no plástico aqui, eu não vou retirá-lo, mas pode pegar à vontade, você perceberá que ele está deteriorando. Esse tecido, eu trouxe de Israel agora, ele não foi guardado sob condições muito favoráveis. Sim. Por isso ele está deteriorando. Mas se eu estou aqui botando fogo na caldeira. Correto, entendo. Se realmente o Santo Sudário envolveu o corpo de Jesus, não é possível que esse Santo Sudário, que esse sudário não se deteriorasse? Se você falar pela base bíblica, eu digo que não, porque uma das coisas que a Bíblia mais proíbe é o chamado idolatria. Não é idolatria, não. Seria... Vou preservar isso aqui, vamos preservar esse negócio aqui. Sim, mas o problema é que eu teria uma falta de base bíblica para dizer isso, né, João? Não há nenhum texto na Bíblia que fala que os discípulos guardaram o Santo Sudário. Vou colocar até como outra pergunta.
Não, seria uma coisa muito importante para o Novo Testamento silenciar completamente a respeito dela. Aliás, se você me permite, tá certo. Até quando a gente olha o Novo Testamento em grego, o sudário, que diz lá no Evangelho de João, é o pano que ficava sobre a cabeça. Eles viram 3 panos, o que chama de Antônia no plural, então eram 2 lençóis, e mais um que ficava sobre a cabeça, chamava sudário, e não apenas um que envolvia todo o corpo, né? Bom, e como é que chama? É Verônica, não? É Verônica, a Bíblia não menciona, é um mito também. Aí é mais uma história sagrada, né? Aquelas historinhas que Jesus botou o pé na pedra, deu um impulso, subiu, ficou a marca do pé dele ali na pedra. Exatamente. E que ele falou, adeus mundo, de 1000 passarás, a 2000 não chegarás. Tudo rimadinho. Tudo rimadinho. É uma coisa muito interessante. Eu creio em Deus, sou uma pessoa de fé, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa de ciência. Porque hoje a religião está justamente desacreditada por causa disso, porque às vezes a pessoa... Eu acho que Deus trabalha com leis desconhecidas, mas Deus é um Deus lógico. Para ter criado o mundo assim, ele tem que ser um Deus lógico. Nem tanto, né? Não pela lógica humana. Não pela lógica humana. Mas o mundo não está assim porque Deus está. Aliás, é até interessante, quando perguntaram a Billy Graham onde estava Deus quando o World Trade Center caiu, por que Deus permitiu, ele perguntou assim, mas por que vocês estão culpando a Deus? Onde é que Deus estava quando eles estavam em pé, que ninguém lembrava dele? Não, aí realmente querer culpar Deus pelas misérias que o homem faz... É complicado, né? Não tem nada a ver. Porque aí não haveria livre-arbítrio, né? Se ele interferisse. Nós seríamos robôs. Quer dizer que não há... você acha que isso é uma relíquia que foi inventada na Idade Média, numa época em que todo esse tipo de coisa se transformava rapidamente em objetos místicos, como o Santo Graal, por exemplo. Sim. Né? Aliás, eu poderia até usar uma palavra mais pesada, se você me permitir. Eu tenho evidência histórica para quase admitir que foi forjado. Porque na Idade Média, eles forjavam demais isso. Toda essa história que tem do sudário de 1300 para trás, não tem comprovação nenhuma. Nenhuma. Mas, só a partir de 1300, depois foi para a família do Duque de Savoia e tudo mais. Mas dali para trás, arqueologicamente falando, o sudário nem existiu. E existiu mais de um sudário ainda. Pois é, mas não há uma coisa estranha no fato desse sudário ter permanecido do jeito que ele está, desde, digamos que seja 1300 ou 1200, ou com os erros, ano 1000, dele ter permanecido até hoje da forma que está? Ele não teria se deteriorado mais rapidamente? Aí não. Não, porque um pano para deteriorar tem que ser algo em torno de 2000 anos. Você tem... E a imagem que está gravada? A imagem é o seguinte, nós temos na Idade Média muitas coisas que... por exemplo, vou até colocar uma questão aqui. Um dos argumentos que as pessoas usam a favor do sudário é aquele negócio, não conseguiu refazer o sudário hoje. Conseguiu. Não conseguiu o quê? Duplicar o sudário hoje. Conseguiram. Agora que falamos, não conseguiram com a técnica da Idade Média. Só que tem um detalhe, João. Também não conseguiram hoje, sem usar a tecnologia moderna, reproduzir um Stradivarius. Não conseguiram, sem usar a técnica moderna, reproduzir as pirâmides. Não conseguiram, sem técnica moderna, reproduzir a tinta dos tijolos da Babilônia, que também permanece até hoje. Então, o fato de eu não conseguir entender como eles fizeram aquilo, não significa que é sagrado. Não significa que tem... Bom, significa que eu não sei como fizeram. O Santo Graal também... nem era o formato clássico que o pessoal pega de um cálice, também ele é estranho, porque eu tenho aqui 2 tigelas, uma do período, essa aqui é do período cananita, perdão, período grego, essa um pouco mais do período romano. Sim. Tá certo? Então essa está mais na época dos tempos de Cristo. Essa que você está segurando aí, até junto à sua caneca aqui, nós temos vendo, essa aqui data de 300 anos antes de Cristo, essa aqui é mais ou menos do 1º século. Certo. Eles tomavam vinho nisso, então esse era o copo. Então as pessoas às vezes veem com uma visão moderna, pós-moderna, e pensam que o copo de Jesus era uma coisa assim, ou aquele cálice medieval que os seus seguravam. Era isso aqui, alguém tomou vinho nisso. Esse era o cálice, se houvesse um cálice sagrado, era isso aqui, de argila ou de pedra, isso aqui. Tem sociedades secretas que dizem que o Santo Graal viria da união da palavra sangue com a palavra real, sangue real, né? Graal. E que seria, quer dizer, aí tem vários, como é que se diz, testamentos apócrifos, e que dizem que na realidade simbolizaria a união de Jesus com Maria Madalena. Isso coisas apócrifas, né? É lógico, é lógico. Você atribui tudo isso apenas à mitologia? Mitologia. Como eu falei, eu hoje acredito na Bíblia, creio em Deus, mas quando eu falo acredito na Bíblia, não é uma crença... Tem um todo científico nisso, tem um todo acadêmico nisso. Tá até que ponto as cruzadas
incentivaram esse tipo de tremendamente. Você sabe que as cruzadas, na verdade, todo o discurso religioso de tirar Jerusalém da mão dos mouros, aquela coisa toda, foi uma forma de esvaziar os feudos. A gente tem que entender as cruzadas não quando elas estavam acontecendo, mas antes. Os feudos estavam cheios, crise econômica, precisava diminuir a população. O que os senhores feudais fizeram? Entraram em comunhão com o Papa. Vamos mandar um bocado de homem para a guerra, sobram as mulheres e crianças e diminuir a população. E muitos foram à busca de tesouros ou do reino dos céus. Agora, detalhe, as cruzadas trouxeram coisas. Na Europa, vários dentes de São José foram trazidos por Cavaleiros Templários. Dentes de São José. Só que com esses dentes de São José, Philip Schaff, que é um historiador, diz que dá pra gente fazer mais ou menos umas 4 ou 5 dentaduras. Tem uma igreja, eu respeito a fé, eu estou falando apenas a minha discordância, eu respeito a fé de cada um. Mas tem uma igreja no norte da Itália, por exemplo, que tem no altar gota do leite do seio de Maria, pena da pomba do Espírito Santo. Sério, na Itália. Você estudou na França. Pena da pomba do Espírito. Aquelas igrejas medievais, pena que fica no altar, bonitinho lá, na outra tem gota do leite do seio de Maria. Então... Vem cá, e também o que dizem é que a madeira, né, do santo lenho, a madeira da cruz, na qual Jesus foi crucificado, que tem vários pedaços espalhados pelo mundo, que dava para construir um prédio de 20 andares com aquela madeira. Em Notre-Dame-des-Champs, que é aquela igreja no centro de Paris, ali onde houve a Revolução, tem um museu pequeno ali. No museu tem algumas relíquias lá, tem pedaços da cruz ali, pedaços de ossos de São Pedro e vai por aí afora. Eu digo, a Bíblia é um livro muito sério. Eu não preciso ficar inventando coisas para torná-la confiável. Claro, claro. É só eu que está no texto. Mas que é fascinante, o negócio da relíquia dessa época é fascinante, que você começa a imaginar, né, a projetar através de um pedaço de um osso que seria de São Pedro, você começa a projetar a época toda, né? Sim. Até com coisas que não tem nada de sagrado, como essas coisas aqui, você pega aquele prego ali, o prego que foi usado... São pregos romanos, tipo, exatamente. Né, teria sido usado um prego como esse, da crucificação de Jesus, exatamente, né? Se fosse um chega a dizer assim, este prego eu encontrei em Israel, me foi dado por um monge que guardava esse prego com risco da própria vida. Esse é um dos pregos com o qual Jesus foi crucificado. Isso fascina. Você olha para isso, você acredita, né? Aleluia. Eu entendo assim, eu vou fazer uma comparação rápida, vocês vão entender. A minha esposa está aqui comigo. Cadê? Tá ali. Ela... Cadê ali atrás, olha lá, meu bem, tá ali, ó. Oi, tudo bom? Bonita, né? Agora eu não sei se ela pediu divórcio depois que eu a fiz pagar isso mesmo, mas tudo bem. Mas a questão é a seguinte, eu tenho guardado em casa, vou fazer uma comparação rápida e você vai entender. Se eu for numa loja agora que vende cartões de namoro, tem vários cartões lá de várias qualidades. Só que quando a gente estava namorando, eu trocava cartões com ela, ela comigo. Aquele cartão que ela me deu, eu guardo hoje. Eu sei que na loja tem um igualzinho, mas aquele se tornou único, porque é símbolo dela. Tá compreendendo? Esse é símbolo dela. Toda hora que eu olho aquele cartão, eu lembro dela. Então aquele cartão pode ter muitos iguais, mas aquele é um símbolo especial. Então algumas coisas, assim, adquirem realmente esse lado de me lembra Deus. Agora eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. O cartão é um símbolo da minha esposa, mas não deve ser uma substituição dela. Não, tem gente que por causa da gravata corta o pescoço que está por detrás. Então o risco das relíquias, aí que eu falei do elemento idolátrico, é que elas substituem a essência de Deus. Você sabe que tem um livro do Essa de Queiroz, que se chama exatamente A Relíquia. Aliás, quem não leu deve ler urgente, porque além de ser um livro super divertido, maravilhoso. Aliás, é um livro que, se eu não me engano, teve no Index durante muitos anos. Fala exatamente sobre esse negócio... De proibição, né? De proibição da igreja. Índex de proibição. Ele fala sobre esse negócio da relíquia e da fixação da relíquia. É um sobrinho que tem uma tia bilionária e, para agradá-la, porque ele quer o dinheiro dela, vai para Israel em busca de uma relíquia. Eu não vou contar o resto do livro, mas é realmente sensacional. Mais uma coisa. Qual é a quantidade? Além dessas coisas, quer dizer, além do Santo Sudário, a Verônica estaria guardada em algum lugar, não? Não. Até a própria igreja admite que Verônica seria um mito. A igreja católica, nem até onde eu saiba... Quer dizer, Santa Verônica foi caçada? Não tem Santa Verônica? Não, aí eu não sabia. Aí teria que ser protetora dos fotógrafos? Um especialista, como eles dizem, em radiografia, né? Um especialista em vida dos santos. Eu não saberia dizer isso para você. Porque alguns santos foram caçados, alguns, né? Foram. Outros foram depois rebeatificados. A Santa Joana d'Arc, por exemplo, foi
Foi queimada até com o apoio do bispo local e depois foi admitida santa na igreja. Mas depois foi caçada de novo? Não. Não, essa continua. São Jorge né? Não é, Santa Bárbara na versão espírita de Inhaçã parece que não é, mas como eu falei, você teria que ser um especialista em... Mas São Jorge voltou a ser integrado ou não? Eu não saberia lhe responder. Eu sei que vários, tem um detalhe, alguns nem foram caçados, é bom deixar isso claro. Alguns santos que são considerados santos pelo povo não são canonizados santos pela Igreja Católica. Ah, não, mas São Jorge chegou a ser santo, né? E aliás, uma das relíquias que as pessoas procuravam, e alguns encontraram, a lança de São Jorge, com a qual São Jorge matou o dragão. Parece que chegaram a ter umas 500 lanças, que diziam que eram de São Jorge. Encontraram o dragão também? Eu penso que não, o dragão está na Lua, ele mora na Lua. Bom, eu conversei aqui com o arqueólogo, professor Rodrigo Silva. Obrigado pela aula, professor. Muitíssimo obrigado. Daqui a pouco a gente volta.